Oi, Geminianes, tudo bem? A gente vai fazer uma leitura para os próximos 30 dias em média, tá? Vamos tentar captar bastante a influência desse Sol em Gêmeos, então feliz ciclo novo para você. E as cartas elas já estão abertas aqui porque eu iniciei um outro vídeo falando e aí, né, aconteceu aqui uma interrupção, então tô resetando, né, voltando do começo, mas as cartas já estão aqui, ó. Então não vai ter eu embaralhando, mas as cartas já estão abertas e são as mesmas. Bom, vamos lá. Importante a tua interação, né? O like, compartilhamento, feedback, todas essas coisas elas são muitíssimo importantes pra gente aqui saber que tá chegando até você de um jeito legal, tá bom? Bom, como é que começa esse período? Como é que é essa energia? A gente começa com a carta do diabo, rei de ouros e 5 de ouros. Então, toda certeza, toda segurança, toda estabilidade, tudo que envolve o que é concreto, o que é fato, coisas que eu quero que sejam a longo prazo, isso sofre um abalo, né? Isso se movimenta talvez no sentido em que você não queria, né? Então aqui o diabo, o rei de ouros e o 5 de ouros. Então se você de repente se tá se sentindo muito no controle de uma situação, as coisas parecem que tá dando tudo certo, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Alguma perda ela acontece, ela determina muitas coisas aqui, né? Essa perda ela pode ser real, você sente que perdeu alguma coisa e isso te deixa sem chão, te desestabiliza, de repente alguma coisa é negada pra você, né? Alguma coisa que você tinha muita certeza ou que você queria muito e talvez você achasse que tivesse até um controle sobre essa situação, tá? Então aqui é quase como uma surpresa negativa, você perde um pouco esse controle, mas não dá o braço a torcer, né? Então, ok, por mais que eu não esteja bem, eu tô até sofrendo com alguma coisa, tô sentindo faltas, tô lidando com o meu ego agora, né? Eu não vou demonstrar isso, eu vou manter a minha postura perante a vida, perante as pessoas, e eu vou conduzir as coisas como for bom pra mim, né? Eu vou pensar no meu bem-estar, eu vou evitar conflitos aqui, né? Então essa perda, esse abalo aqui que acontece, é aquilo, por mais que eu sinta imensamente, eu não vou demonstrar. Então se houve uma briga, se houve um desentendimento, não sou eu quem vou pedir desculpa, né? Isso para algumas pessoas, para outras, se a gente está falando de uma relação, pode ser tanto você que acaba manipulando a situação a teu favor, quanto a outra parte. Então é importante aqui estar atento, principalmente nessa energia de manipulação, tá? Quando a gente olha para a área afetiva, e aqui a gente tem 3 linhas falando de assuntos diferentes, tá? Então ali primeiro é uma coisa que era sólida, que era estável, então de repente era um plano até profissional que você tinha, um projeto, uma amizade, um relacionamento, qualquer coisa que fosse muito estável, ou que fosse muito o teu desejo que se estabilizasse, tá? E aqui embaixo a gente começa já com uma coisa nova, uma coisa diferente, né? Que é o Cavaleiro de Copas e o As de Paus. Então, assim, no teu emocional aqui, né? Quando você começa a ser um pouquinho mais afetivo, de fato, começa a entregar um pouco mais do teu coração nas coisas, nas tuas palavras, começa a ser mais, eu vou usar assim, galanteador, não é essa palavra, mas quando você cerca as pessoas e é gentil, de verdade, né?
aquela coisa de eu vou fazer por você, porque eu gosto de você, eu vou fazer essa gentileza porque isso não é bom só pra mim, né? Não é só porque eu quero te conquistar e tudo mais. Isso traz uma paixão nova, né? Um afeto novo, uma relação nova, alguém que te desperta de uma forma nova, tá? Eu falo isso porque tem 2 ases. E é uma paixão que ela nasce aqui através... Porque assim, a gente tem 2 vias, né? A primeira é a tua abertura para essa energia entrar. Então, seja mais doce, mais gentil com as pessoas, esteja de coração, né? Faça as coisas de coração, faça as coisas com entrega. Vamos supor, se você mora com mais pessoas, faça gentilezas, né? Se você recebe isso também de volta e tal, tá? Então aqui, né, tem toda uma escolha de palavras mais doces na vida e tudo mais. E essa pessoa, ela chega até você, ela te percebe porque a tua energia, ela tá mais romântica. Então é uma pessoa que chega mais galanteadora também, né? Ela vai te ganhar com coisas românticas, com mimos, com palavras bonitas, com gestos, né? Com uma conversa suave, com uma abertura emocional diferente, né? E é aí que te desperta a paixão, a vontade, é uma coisa que eu quero estar lá, eu quero me entregar para essa dinâmica. Não necessariamente é uma pessoa nova, mas pode ser uma renovação, né? De repente aquela relação já estava até monótona, tal, e a pessoa ela se apresenta de uma outra maneira porque você também se apresentou de uma outra maneira, sabe? Não adianta ser uma via de mão única, tá? Então aqui desperta esse sentimento, aparece uma outra vontade, né? De se entregar, é algo novo, te dá ânimo, te dá alegria. Falar com essa pessoa, estar perto dessa pessoa, vai te trazer alegria de novo, né? Vontade de viver, de fazer as coisas e tal. Pelo menos nesse período, né? Aqui a gente tem aquele encontro, aquela intensidade, aquela troca, né? De, olha, eu tô aberta para você e você tá aberto para mim, né? Então aqui a gente troca essa energia afetiva, mesmo que seja algo de início, é intenso, né? E dá passagem para se construir uma coisa sólida, sem essa energia de posse, de apego. É um caminho novo, totalmente diferente, sem medos, sem entraves, porque não tem mais o risco de perder, né? Importante que você não entre aqui nem sendo a pessoa que manipula, nem sendo manipulado, né? Sempre bom estar atento, estar vigilante e tudo mais, tá? É uma energia que ela tá muito presente. Como é que eu posso usar essa energia de uma forma positiva? Eu evito conflitos, eu evito brigas, eu conduzo as situações para um lugar mais harmônico, mais pacífico, é uma manipulação positiva, né? Eu resolvo os conflitos sem precisar brigar, né? De um jeito negativo, mas né, a gente sabe como é que se usa uma manipulação negativa. Bom, então aqui embaixo a gente tem um outro momento, né? Aqui. Quando você se afasta das tuas amizades, do teu círculo social e de um certo oba-oba, tá? Assim, não tá uma fase de oba-oba, mas quando você se recolhe das pessoas, né? Quando você busca um lugar mais teu, mais aonde você vai ter paz mental, sem burburinho, sem falação, sem influência de outras pessoas, sem muita troca, sem se preocupar muito com os outros, é um lugar de paz mental, né? Aí você consegue encontrar uma certa sabedoria, você se conecta com a tua espiritualidade, você vai conseguir ler, vai conseguir se concentrar,
você vai conseguir aprender, você vai conseguir ensinar, tá? Mas assim, para você assimilar a tua sabedoria, os teus conhecimentos, o que você quer aprender, o que você quer ensinar, você precisa de paz mental, tá? Não adianta você querer assimilar todos os acontecimentos no meio de uma multidão de gente falando, né? Às vezes não vai estar falando, mas tá ali no celular, te chamando o tempo todo. E isso atrapalha. Isso não traz silêncio, isso não traz calma, né? Quando a gente olha para o financeiro agora e percebe aqui que caminhos que para você são os mais certos, tá? Certo no não no sentido moral, certo no sentido de certeza, tá? De retorno. Ele não é o melhor, ele te traz estabilidade, mas para conseguir você tem que abrir mão de tanta coisa, né? Então talvez você comece a colocar isso na balança e perceba que aqui começar uma coisa nova, ela vale muito mais do que uma certeza. Porque aqui é como se você tivesse que se vender para alguma coisa, né? Tem algo ali que não vale muito a pena, né? E você tá consciente disso, depende para que lado que a tua balança vai pender, né? Nos afetos é aquilo, cuidado com a energia de manipulação, com você manipulando ou com você sendo manipulado, né? Tem um afeto novo para surgir. Para ele ser sincero, você tem que estar aberto emocionalmente. Você tem que estar disposto, tem que estar gentil para o amor, acho que é uma boa frase, né? Então cuidado, se desarme um pouquinho, né? O 7 de espadas ele também traz essa mensagem, então se desarma, solta energia. Se alguém saiu da tua vida, deixa ir, deixa fluir, deixa essa pessoa aí tranquila, desconecta um pouco o pensamento dela também, tá? É importante isso, porque às vezes tanto essa pessoa não retorna mudada, quanto outra não vem porque você tá naquele foco, né? Então se trabalha um pouquinho, seja mais doce, mais sutil. Às vezes a gente não vê relação de como a gente ser gentil com as pessoas do nosso convívio, que não tem nada a ver com o amoroso, abre as portas do afetivo, né? Mas tudo tá conectado, tudo tá ligado. Então não adianta a gente querer separar as energias. Vou buscar um conselho para esse período. A gente vai usar o tarô dos orixás. E esse aqui são 22 cartas. O Duduá. E aqui ela tem a mesma energia, vamos colocar assim, da torre, né? As coisas, quando elas não são bem construídas na nossa vida, é melhor que elas caiam, né? Quando a gente quer construir uma casa na areia, é melhor que ela caia logo que você construa uma outra na pedra, né? Na rocha. Então, o que não for de verdade, né? O que não for verdadeiro, é bom que se perca, é positivo que isso saia, né? Olha, para pensar aqui. A gente tem uma perda relacionada a uma posse ou a um sentimento muito intenso que gera um certo tipo de controle, um certo tipo de domínio, né? Seja lá qual for. E quando ele se vai e você sente que ele foi e até sente essa perda, outras duas coisas novas podem começar, né? Então, dá para reciclar muita coisa. Às vezes essa perda não é perder um trabalho, não é perder uma pessoa, é aceitar que perdeu, é aceitar que tá errado, né? É aceitar que as coisas não são como a gente imagina ou como a gente quer.
Então existem vários tipos de perdas que podem acontecer, vários tipos de transformações que podem se ter a partir dos rompimentos, né? Quando você rompe um paradigma da tua própria vida, é uma oportunidade de se reconstruir. Quando você entende que uma crença ela não servia mais para você e você deixa ela ir e aceita outra nova, essa desconstrução é uma oportunidade. Então existem infinitas possibilidades para uma queda, né? Se algo ruiu ou está para ruir ou está ruindo no teu caminho, é porque não era de verdade para ser, porque aquilo não tinha base, de alguma forma aquilo não era real, né? É isso, Geminianas. Obrigada. Até logo, a gente se vê em breve.